Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, que não obedece a um Deus justo e não ama o seu irmão, não é de Deus, não é filho de Deus, é filho do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Quais são as nossas ações que são manifestadas, ou seja, declaradas, que podem ser vistas pelas pessoas do mundo que comprovam que somos filhos de Deus? Nós temos a mente espiritual, ou seja, a mente de Cristo, que nos capacita a discernir, a entender todas as ações do maligno no mundo. Não podemos ser enganados pelo mal, pois praticamos a justiça, que é a obediência a um Deus justo. E exatamente por isso as pessoas do mundo nos acham pessoas estranhas, pois não compreendem as nossas ações, pois não conhecem a Deus e não têm acesso à mente espiritual de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual, o que tem a mente de Cristo, discerne bem tudo, mas ele de ninguém do mundo é discernido. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 7. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, a Deus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça, quem obedece a um Deus justo, é justo, assim como Ele, Deus, é justo. Nós crucificamos os nossos pecados na nossa carne, carregamos a nossa cruz à força em direção à presença de Deus, pois sabemos que somente aqueles que são puros do pecado podem permanecer na sua presença. 1 João capítulo 3, versículo 2, 35, 6 e 9. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele, Jesus Cristo, tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E bem sabeis que ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, em Jesus Cristo, não peca, e qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Qualquer que é nascido do Espírito Santo de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mas quais são as ações que são manifestadas, declaradas, que podem ser vistas pelas pessoas do mundo que comprovam que alguém é filho do diabo? As pessoas que declaram com ações que são filhos do diabo são pecadores obstinados. Eles sentem o prazer de violar, de transgredir normas e preceitos religiosos. Eles são iníquos, pois sentem prazer na desobediência a qualquer norma ou preceito. Estão sempre cometendo faltas e erros. Eles não têm caráter, são mentirosos. Vivem cometendo ações contrárias à equidade, à moral, à religião. São pessoas injustas e perversas, odeiam seu próximo, são egoístas. 1 João capítulo 3, versículo 4, 8, 15 e 17. Qualquer que é filho do diabo comete pecado. Também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E quem comete o pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E foi para isto que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, é filho do diabo. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, é filho do diabo. Como estará nele o amor de Deus, gente? Mas como nós sabemos que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos? Quem não ama ao seu irmão permanece na morte? Como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 14? Sim, exatamente por isso que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque o amor, gente, é uma ação. Ele, Jesus Cristo, tomou uma ação, deu a sua vida por nós. E nós, para provarmos que o amamos, fazemos o mesmo. Damos a nossa vida para levar o seu amor aos nossos irmãos. Essas são as nossas obras que comprovam que amamos verdadeiramente a Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, versículos 16 e 18. Conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra, em verdade. E por que nisto conhecemos que somos da verdade, que somos filhos de Deus, e diante dele asseguraremos nossos corações? Como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 19? Porque não confiamos em nossos corações, na nossa natureza humana carnal, falha e pecadora. Nós confiamos unicamente em Deus, que conhece todas as coisas. 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. Mas qualquer coisa que lhe pedirmos dele, Deus a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista? Como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 22? Sim, exatamente por isso. Primeiro e fundamentalmente porque cremos verdadeiramente que Jesus Cristo é o nosso único e fiel Salvador, sendo Ele próprio o único caminho que nos leva a Deus. E por isso recebemos a certeza de que Ele, Deus, está em nós, porque o Seu Espírito Santo se manifesta nos nossos corações, dando-nos a capacidade de obedecer a Deus, amando-o sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. João capítulo 6, versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. 1 João capítulo 3, versículo 23 e 24, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele Deus está, e ele, Deus, está nele. E nisto conhecemos que ele, Deus, está em nós, pelo Espírito Santo que ele nos tem dado. Jesus te ama. Agora, se nós temos a capacidade de obedecer ao Filho de Deus, o que é justo, então praticamos a justiça e amamos a Deus e os nossos irmãos. E com isso, declaramos que somos filhos de Deus. Agora, se nós não obedecemos ao Filho de Deus, o que não é justo, então praticamos a injustiça e não amamos a Deus e muito menos os nossos irmãos. E com isso, declaramos que somos filhos do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, que não obedece a um Deus justo e não ama o seu irmão, não é de Deus. Não é filho de Deus, é filho do diabo. Amém? Dani e Miguel.